tem junto está organizando um Christmas Bazaar. Essa aqui é a intenção para poder recaudar fundo para nosso departamento de Enlophuis e Bemoeizorg. Enlophuis e Bemoeizorg está nosso departamento que está aí cliente de adicto na ambulante, que está passa visitar no dia, passa no dia que não haya comida, não haya bebida, não haya mina para dormir, banha, kami paia, não está se atividades com não. Anto todo isso aqui também com custo. Anto pa emotivo e não também nós quer organizar isso aqui ori para recaudar fundo ori para nós Enlophuis e Bemoeizorg. E também para showcase algum artículo não com nós mesmo cliente não hasi também para Páscoa. Que durante aí você pode fazer certo coisa de obrir manga aqui não, então se você também bem na público. Sim. Nós estamos nós estamos hopi atividades na bailama com nós está passa dia com nós está celebrando nascimento de Anya. Então é algo que para nós sentir maneira com nós bem getrokken como comunidade. E a atividade que vai tomar na onda, que hora e a atividade é dia 10 de dezembro, ela está na Appeldamstraat 4, né, para trás de Pias de Tenda. Ela começa de 10 horas até 3 horas da tarde. A parte de artículo que nós temos de cliente, nós também temos diferentes comidas de Páscoa que eu vendi. Também tem kids corner, popcorn, cotton candy. Também tem entertainment, nós também temos piruete, também dando show. Dessa também tem um dia hopi leuk. E também a intenção também está para o Pueblo de Aruba também pode vir e ser conhecido no centro que também abre pronto. E também tem o multifunctional centrum na Dakota, que está a maioria daquela parte de kinderjeugd e verslavingstraject, addiction ambulatório. Se o hele se donação no bolso não consegue também por de visa ou é possível? Sim, isso aqui está possível para quem está por donations para nós, isso aqui nós vamos aceitar.